Olá, eu sou o Luiz Gustavo Klein e esse é o Sala Política. Hoje eu estou aqui conversando com a Mariana Lacerda, ela é minha colega advogada, gestora pública, presidente estadual da Rede Sustentabilidade em São Paulo. E aí a Rede Sustentabilidade ela tem um termo específico de chamar os presidentes de porta-voz. Já trabalhou na Casa Civil do Governo do Estado e como chefe de gabinete da Secretaria de Turismo. Advogou nas áreas de mercado, regulação e concorrência. Foi candidata a vereadora na capital em 2020 e é candidata a deputada estadual. Tudo bem, Mariana? Tudo bom, Gustavo. É um prazer ter você aqui. Prazer. A gente já tinha combinado essa conversa antes, quando você esteve aqui com a Marina Silva. E nós temos um costume, que sempre é a primeira vez que nós entrevistamos uma pessoa, agora nós já nos conhecemos, é a primeira vez que a gente bate papo aqui na frente das câmeras, de perguntar o que trouxe a pessoa à política, né? O que fez a pessoa buscar a política e colocar o seu nome à disposição. Uhum. Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu não tenho formação nem vivência política de família, enfim, nunca foi sou advogada de formação, minha família toda era de advogados e tal, e eu me formei advogada e era advogada. E eu tinha uma certa estranheza com a política desse lugar, dessa palavra de ordem, sabe? Eu sei o que é bom para você, eu sei o que é certo para você. E eu nunca nem imaginei que eu fosse estar aqui um dia, sentada aqui nessa cadeira, muito menos conversando assim com você na frente das câmeras. Mas em 2016, na verdade, 2010 eu votei na Marina, 2014 eu votei na Marina e 2014 a eleição foi um horror. Né? A gente já tinha tido as jornadas de junho em 2013, já estava sentindo aquele clima de nós contra eles, que era tudo que eu sempre fui contra na política. Quando a Marina surgiu em 2010, antagonizando não, né? Buscando justamente a gente acabar com essa polarização que tinha, que naquela época era PT, PSDB, e falando, olha, a gente tem que construir conjuntamente, isso foi bom, mas a gente tem que ir para frente e tal. E aí 2014 foi a eleição horrível, destruíram a imagem da Marina e eu fiquei lá xingando no Twitter como eleitora e tal, e aí chegou 2016 eu falei, não, a gente não pode mais ficar xingando no Twitter, né? Eu acho que existe uma responsabilidade como cidadãos nossos de se colocar politicamente, não precisa se colocar no cargo, mas a gente precisa conhecer o que está sendo feito, debater. Acho que isso faz parte de uma educação cidadã. E nessa época, em 2016, eu estava dando aula na Fundação Casa. Eu dava aula de cidadania e direito para os meninos que estavam lá em semi-liberdade. Na verdade, eles vinham até mim. E aí eu falei, não, realmente não vou ficar aqui, vou ajudar na eleição em 2016. E aí eu não fui candidata, a Rede tinha acabado de se formar, a Rede é um partido que conseguiu o registro em 2015, 2016 foi nossa primeira eleição e eu, que tinha votado na Marina, falei, bom, se a Marina montou esse partido, eu vou ajudar esse partido. E aí eu fui para a eleição, me cadastrei para carregar a bandeira na esquina para o candidato a prefeito. Eu era advogada, dava aula na Fundação Casa, mas estava nesse sabático e falei, bom, se eu vou começar por algum lugar, quero começar pelo começo, mesmo, na militância mesmo. Nunca tinha militado num partido, então eu falei, me cadastrei lá para carregar a bandeira para a campanha do Ricardo Young, que foi nosso candidato a prefeito em 2016. E eu adorei a Rede, na verdade, fez todo sentido eu começar por ali, porque um dia também chamaram, você vem aqui terça-feira à noite. Eu chego terça-feira à noite, era uma reunião de estratégia da campanha. Aí eu falava assim, mas eu sou a menina da bandeira. Eu não sou a menina da estratégia. Tudo bem, eu sou advogada, tenho um mestrado em Direito, estava fazendo um mestrado em História da Arte. Não é que eu não era qualificada, mas eu não estava ali naquele lugar e eu estava querendo ser militante. E aí eu falei, não, gente, que lugar legal que é esse lugar que dá voz até para a menina da bandeira, né? Acabei de chegar e que quer escutar as pessoas, quer fazer a política conversando com as pessoas, e daí daí um dia estava numa reunião, eu falava, falta mulheres para compor executivo, eu falei, bom, eu tô aqui. Então eu acabei no partido esse foi meu caminho, assim, dentro da Rede, e na mesma época, até 2016 eu dei aula na Fundação Casa, e daí eu fui convidada para ir para o governo do estado na Casa Civil por uma amiga que fazia um trabalho lá
na Casa Civil, que naquela época teve um chamado para fazer um projeto de violência contra mulheres, e daí ela falou, você não quer me ajudar? Vem. Então eu fui para o governo do estado também sem ser pela mão de ninguém. Isso que eu te perguntar, não teve a relação, estou na rede, por isso fui a indicação política? Não, foi seu perfil profissional, seu currículo. Isso, e essa minha amiga que estava lá fazendo esse projeto falou, vem me ajudar a vencer a assessora da assessora, e aí eu fui pro governo do estado assim, mas na verdade assim, né, eu conhecia um monte de gente, naquela época, o secretário adjunto da Casa Civil tinha sido meu colega de profissão da advocacia, a gente tinha tido muitos casos, a gente era sempre ex-adversos, em muitos casos, e ele até um dia me encontrou no corredor lá do Palácio Bandeirantes e falou, você tá louca, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim trabalhar com a Juliana, ela me pediu para fazer uma coisa das mulheres, ele falou, se eu soubesse que você queria estar no governo, eu já tinha te chamado. Eu falei, mas eu também não sabia que eu queria estar no governo. As coisas acontecem. As coisas acontecem, então foi mais ou menos na mesma época, assim, aí eu aprendi também de dentro o que era fazer política de Estado, fazer política para o Estado de São Paulo. Então não existiu um contato com a Marina Silva, com outras... Foi... Não, eu sou... Aconteceu, né? Aconteceu. Eu sempre, na minha vida toda, eu sempre fui meio bloco do eu sozinho, assim, um pouco, né? Eu vou pelo aquilo que me move, pelo aquilo que eu acredito, e vou atrás das pessoas que eu admiro, mas a Marina, nessa época, estava em Brasília, né? Tinha sido candidata, e daí, em 2018, foi candidata a presidente de novo, enfim, eu fui pela base, fui construir pela base. Eu acho que isso é um jeito... que é importante da gente, até porque é isso, eu nunca tinha tido uma vivência política, eu vou por cima fazer o quê se a gente nem sabe exatamente como se move. Eu acho que também quem chega às vezes por um outro caminho, que não é o caminho que faz o traçado, né? Às vezes chega lá e não sabe como se comporta, não sabe, e aí cai em armadilhas, né? É mais fácil de se cair em armadilhas. Eu brinco que tudo que é ruim eu boto culpa no horóscopo. Eu sou muito taurina e eu preciso saber o chão que eu tô pisando. E o melhor jeito de saber o chão que eu tô pisando é, de fato, começar pelo começo. Foi começar pela militância, foi entrar na executiva do partido pelos cargos abaixo, e aí, assim, lógico, eu já era preparada, eu já tinha uma vivência de vida, já tinha entrados nos meus anos. Uma carreira de iniciativa privada que te gabaritava para... Exato. Mas são 6, 8 anos aí muito intensos, né? Muito intensos. De um amadurecimento político... Muito intenso. Né, muito, muito grande. Muita gente passa, às vezes, a vida inteira e continua segurando a bandeira porque não tem essa vivência na iniciativa privada que possibilita jogar aqui para o público, né? E eu queria puxar um pouco essa sua atuação no governo do estado. Tem alguma coisa que a gente consegue pensar ali que você fala, nossa, isso daqui eu adorei participar disso, nossa, acho que mudou. Muito. Eu vou te falar que foi, assim, em termos de satisfação pessoal, eu diria que o ano que eu trabalhei no governo foi um dos melhores anos da minha vida, assim. Eu entrei lá para fazer esse projeto. E política é frustração, né? Política é aprender a se frustrar também. Então eu entrei lá para fazer esse projeto de mulheres, deu uma semana, o secretário da Casa Civil falou, isso aqui não tá andando, isso aqui a gente não é com a gente, manda de volta para a justiça. E tirou o projeto. E aí eu falei, bom, eu vim aqui para esse projeto, eu vou fazer o quê? E aí falaram, então ajuda aqui nos convênios. E eu comecei a fazer, voltei a advogar, coisa que eu já não estava, né, tinha ido fazer História da Arte, estava trabalhando com pesquisa, estava dando aula na Fundação Casa, mas eu não estava mais advogando, tinha abandonado a lida do balcão, assim, né? Eu voltei a advogar, de certa forma, cuidando dos contratos ali, dos convênios e fazendo toda a revisão dos contratos da Casa Civil. Ali eu era da Subsecretaria de Assunto de Relacionamento com Municípios, hoje mudou tudo. Mas eu ajudei a revisar os contratos dos fornecedores e tal, e eu primeiro aprendi a pensar gasto público de um jeito que a gente pensa como cidadão e ver lá na hora olhar os contratos. Então, quando eu fui para a Secretaria de Turismo ser chefe de gabinete, a maior satisfação que eu tive foi muito assim, que foi sentar nos 15 primeiros dias e revisar todos os contratos e fazer uma economia
dentro da secretaria e eu falar, putz, a gente está trabalhando dinheiro público de um jeito legal. Isso para mim foi uma satisfação. Depois foi ter esse contato com os prefeitos, com a população e ter uma noção do estado de São Paulo, que é o seguinte, a gente está aqui em Americana, que é uma cidade maravilhosa. Tem o Chico, prefeito maravilhoso. Mas a gente tem 645 municípios e tem municípios aí que não tem estrutura, não tem formação, não tem... E os prefeitos normalmente são aquelas pessoas dentro daquelas comunidades que são lideranças comunitárias, mas não têm capacitação técnica para assumir a prefeitura. E aí eu perceber também que você está no governo do estado, está num cargo público, eu falei, olha, antes de tudo ser um educador. Então eu sentava com os prefeitos e falava, olha prefeito, isso eu não posso fazer, isso aqui eu não posso te ajudar por conta disso, mas aqui eu posso, se a gente fizer assim. E aí eu tenho duas histórias muito maravilhosas, que é na Casa Civil eu ganhei um lago em São Sebastião da Grama, ali perto de Rio Pardo, de São José do Rio Pardo, que o prefeito chegou para mim com 5 convênios vencendo, ele tinha que entregar o dinheiro, porque ele tinha 5 convênios, ele era o primeiro ano de prefeito dele, o prefeito anterior não tinha andado com os convênios, então o convênio tem 5 anos, né, para ser realizado. Um deles o cara tinha mexido, então tinha gasto lá uma merreca, o que significava que ele ia ter que devolver não o dinheiro só que estava depositado, ele ia ter que devolver o dinheiro do cofre dele para aquilo que o prefeito anterior começou e não terminou. Então você vê um município estagnado, com a corda no pescoço, tendo que devolver um dinheiro para um... Era um assoreamento que tinha, um charco que tinha no meio da cidade, na frente da prefeitura. E aí eu briguei com o meu chefe e falei, eu vou mandar isso para a gente estender esse convênio. Não pode, tem que devolver o dinheiro. Eu falei, de jeito nenhum. Ele falou, mas o governador já deu dinheiro para outra coisa. Eu falei, eu não vou falar com o governador. Eu falei, mas se precisar eu falo. É óbvio que não precisou. Era só o trâmite correto do negócio, voltou o dinheiro e o prefeito conseguiu terminar o convênio, fazer o lago. Hoje em dia as pessoas pescam no lago, tem patos, é um lugar super... Eu já fui lá visitar meu lago e o prefeito falava, o seu lago. E ele contava pra todo mundo que eu tinha um filho lá. Então isso para mim foi de uma satisfação, assim. E aí uma outra história que também é uma satisfação, foi na Secretaria de Turismo. Quando eu cheguei na secretaria, a gente fazia muita feira, o governo do estado fazia muita feira, e a gente tem essa coisa de feira, né? Você tem que botar sempre alguém fazendo um salamaleque para as pessoas irem no seu stand, né? E aí eu decidi, ele tinha um salamaleque, a gente tinha uns tags de bagagem que a gente fazia, e eu falei, não, vamos fazer um chamamento público, sem custo para a secretaria, e sem ganho, daí era gratuito para todos os produtores artesanais do estado que quiserem colocar seus produtos para degustação dentro do stand, porque isso gera uma vitrine gastronômica para o estado de São Paulo, o que a gente tem de melhor. Então a gente tinha lá, a gente fez um chamamento público, normalmente esses salamaleques assim, a gente pagava, né? Então a gente parou de pagar, né? Parou de ter esse custo para fazer a feira, e a gente era uma vitrine de todos os produtos. Então tinha degustação de vinho, de cachaça, de suco, de bala, de doce, enfim, do que era produzido, e as pessoas simplesmente tinham só que se cadastrar no site da secretaria para comparecer nesses espaços e apresentar os seus produtos. Eles não iam poder fazer venda de produtos, mas até aí eles estavam também fazendo essa apresentação para todo o mercado de turismo. Então a gente poderia abrir portas para essa produção local nos hotéis, nos atrativos, enfim, né? E também, obviamente, comida é um atrativo. Não, e é uma excelente ideia de parceria público-privada, né? Você o Estado deixa de gastar, a pessoa não paga para ter a exposição, é absurdo, assim, ó. É aquela ideia que você fala, por que alguém não teve antes, né? Às vezes você está no lugar certo, na hora certa e apresenta.
Você teve a experiência já de candidata como vereadora. Agora você está tendo a experiência de candidata como deputada, né? São campanhas diferentes, uma área de abrangência muito diferente. O que você está sentindo, assim? Como que foi a campanha de vereadora na cidade de São Paulo, que também é um universo enorme, mas uma campanha de deputada tendo todos os 645 municípios do estado, uma área infinitamente maior? Olha, eu acho assim, a campanha de vereadora de São Paulo é conhecida como uma das mais difíceis do mundo. E é mesmo. Pode parecer que, então eu tô ali naquele lugar e é mais fácil. Sim, era mais fácil. Eu acordava de manhã e falava assim, hoje eu não tenho agenda, porque acontece isso na campanha o dia inteiro, né? Sobe agenda, cai agenda, não sei o quê. Hoje eu não tenho agenda, eu ia pro metrô panfletar, né? E ia pra porta do metrô e ia chamava a equipe, o Mário, enfim, a gente ia pra porta do metrô ia com os panfleteiros e panfletava. Te dá essa sensação de você estar mais próximo. Mas a realidade é que eu, desde 2017, trabalho no governo do estado. Então, a minha base eleitoral não está na cidade de São Paulo. Meus contatos, minhas redes não estão na cidade de São Paulo. Então, 2017 eu trabalhei no governo do estado. 2018 eu estive na Assembleia Legislativa. 2018 eu estive na Assembleia Legislativa no gabinete de um deputado que não era da rede. A gente só foi fazer um deputado no final de 2018, uma deputada, Marina Elou. Eu estive no gabinete do deputado Edmir Chedi, trabalhei 1 ano no gabinete dele, e em 2019 eu fui chamada para compor a executiva estadual da rede e comecei a viajar feito doida, construindo a rede no estado de São Paulo. Então, por outro lado, embora realmente o maior gasto de campanha de um deputado estadual seja gasolina, né? Para mim, é uma campanha que é muito mais natural. Eu sei o que a política, a minha base é no estado. Eu trabalhei com política estadual desde 2017, então eu sei o que eu estou falando e eu gosto da esfera estadual. Acho a esfera estadual muitas vezes mal compreendida pelas pessoas. As pessoas gostam de discutir o país e gostam de discutir o local, até porque é a zeladoria, é onde acontece a coisa. Sim. Mas é na esfera estadual que e acho que a pandemia nos deu essa noção, com todas as divergências, mas do que é uma política federal e uma política estadual, por exemplo, em relação à vacinação. A gente viu os estados planejando vacinações completamente diferentes um do outro. Então, a gente via no jornal, hoje São Paulo vacina as pessoas de 40, mas o Rio já está vacinando as pessoas de 35. Por quê? Porque tem a ver também com a quantidade, a população, a faixa etária da população, tem a ver com uma série de coisas que são locais, que são regionais nesse sentido, e que existe um poder de articulação e a existência de municípios muito depauperados, muito pequenos, muito necessitados daquele município grande, da região que faça ali, porque a gente sabe, né, no interior a gente tem um município que é dormitório, o outro que é de trabalho. Então, isso é importante que seja uma política pensada para fora do município, mas não é federal. Né? Então, eu sou apaixonada pela política do Estado. Então, para mim, sinceramente, depois eu adoro mestrado. Então, eu tô me divertindo nessa campanha esse ano. Tô achando mais gostoso de fazer do que a campanha de vereador. Certa feita, eu li um estudo que diz que a participação das mulheres na política diminui a percepção de corrupção. Quanto mais mulheres na política, imediatamente se cai a corrupção. Uma vez conversando com uma colega também advogada, ela disse que talvez isso aconteceria porque as mulheres, por estarem agora entrando mais na política, os homens que já estão mais acostumados se sentem acuados em fazer as práticas de corrupção. Mas eu queria ouvir de você qual a sua opinião. Por que os estudos identificam que mais mulheres na política diminui a corrupção percebida e descoberta, vamos dizer assim? Eu acho que tem duas coisas. Uma coisa que eu normalmente não gosto desse discurso, porque
capacitador, né? Assim, a mulher é menos corrupta, o homem é mais corrupto. Não, isso não tem nada a ver. Não tem a mulher mais fraca, o homem mais forte. A gente pode tudo, todo mundo pode tudo, pro bem e pro mal. Mas eu acho que existe uma coisa que é o jeito que todos nós fomos socializados e chegamos nesse espaço. Então, de fato, os homens estão aqui há muito tempo. E estão aqui com práticas que foram consolidadas durante anos. Enquanto os homens assumiram o espaço público há muito mais tempo do que nós, e isso se reflete, você tem filhos, no brinquedo das crianças, né? O homem ganha a bola, a pipa, o peão, ele vai para a rua. A mulher ganha a panelinha, a passadeirinha, a bonequinha, ela fica dentro de casa. Isso informa na nossa cabeça, primeiro, né, o espaço público do homem, o espaço privado da mulher. Então, e aí eu acho que sim, quando chega pessoas novas, quem tá ali fazendo coisa que não devia, né, ou fazendo práticas equivocadas, não sabe como lidar com aquele que chegou novo, não sabe qual é a extensão, né, do que pode, o que não pode fazer ali. Então, acho que isso é um fato. Mas eu acho também que existe uma questão em que essa segregação que existiu durante tanto tempo, nós que ficamos no espaço privado não há espaço para esta prática, desta forma, né? A gente não vai para o supermercado e consegue ser corrupto no supermercado. Você pode, por desespero, roubar um pedaço de comida para dar para seus filhos, que isso também acontece num Brasil extremamente desigual, mas eu estou dizendo assim, o seu espaço doméstico é um espaço que não há espaço para esse tipo de negociata. É um espaço que você tem um orçamento, você tem que se virar com aquele orçamento, e a gente é criativa, e a gente aprendeu a outras formas, mas dentro da legalidade, de agir. Então é isso, quando a gente chega na secretaria, a gente fala, pô, por que nunca ninguém chamou as pessoas? Vamos chamar todo mundo. Por quê? Porque quando a gente faz churrasco em casa, quando a mãe faz, né, a avó faz a macarronada, ela chama os vizinhos, ela chama todo mundo, um traz né? Então, assim, eu acho que a socialização que a gente, hoje em dia, as mulheres estão ganhando esse espaço público, mas estão ganhando com essas práticas que nós temos, umas práticas no âmbito privado, que a gente não tem essa abundância de recursos, não dá espaço para a gente fazer. Então, a gente sabe fazer com menos. A gente sabe fazer. Porque para a gente, muitas vezes nesse âmbito da socialização, não deu espaço para pensar muito, viu, Gustavo? Assim, tinha 5 crianças, precisava fazer o supermercado, tinha que levar na escola, tinha que não sei o que, a mulher senta e faz. Porque não dá tempo dela debater como que é, e ela realiza. Então, acho que isso também ajuda esse espaço político, a gente constrange e a gente vem com novas formas, novas práticas, né? Vem sem vício. Vem sem vício. E o que, se você puder também falar um pouco para a gente, aqui eu já peguei da sua biografia, você defende a agricultura sustentável e segurança alimentar. O que você pode contar para a gente sobre o assunto? A gente está num momento de emergência. E isso requer coisas muito específicas. A gente tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Tem alguns pontos que aprofundam isso. A gente tem um cenário internacional que afeta, né? A gente tem um cenário internacional, a guerra, a pandemia, a guerra da Ucrânia, isso afeta a importação, enfim, o acesso de alimentos. Mas existe também uma questão da gente fazer política pública, que isso também a gente tem ficado carente no Brasil nos últimos anos, que foque na produção e distribuição de comidas. O Brasil e São Paulo, especificamente, é um dos estados. São Paulo é o estado que mais produz alimento. Nós não produzimos commodity, produzimos algumas, mas não é o principal, né? São Paulo, a principal motriz aí é o alimento, e daí temos a cana e tal. Mas a gente precisa de uma agricultura que respeite o meio ambiente. Por quê? Não porque a gente acha que a árvore
é bonita, a árvore é bonita, a gente acha também. Mas não é só isso. É que a gente está vendo a mudança climática, a gente está vendo a afetação disso na lavoura, a gente está vendo a gente perder. Agora, esse ano é o Laninha no Nordeste impactando as frutas. A seca impacta aqui, a mudança de tempo impacta os legumes, né, as verduras. Então a gente precisa de porque isso acaba com o preço do alimento. Geada acaba com lavoura e isso aumenta o preço de comida. Nuvem de poeira acaba com lavoura e aumenta o preço de comida. E a gente precisa pensar sobre isso quando a gente está falando isso, não só na emergência, mas para o resto da nossa vida. A gente produz comida e a gente quer que a comida fique para quem produz, para nós, né? Então, precisamos então de uma agricultura que seja sustentável. A gente precisa olhar para essa separação essa agricultura extensiva, que muitas vezes destrói o solo, que prejudica a água, e a gente vai ter um déficit hídrico com o desmatamento da Amazônia, por conta dos rios voadores. Então, a gente precisa de fazendas de chuva, a gente precisa de formas aqui que recuperem para que a gente continue produzindo comida, para que a gente continue tendo acesso à comida. E comida é saúde. Saúde é uma das questões mais importantes hoje em dia. E a gente foca na saúde como pela doença. Quando a gente vai fazer política pública de saúde, a gente está falando o quê? Quantos médicos eu vou botar no seu posto? Qual medicamento? Onde eu vou abrir um treino neonatal? E que são fundamentais e muito importantes. Mas nós precisamos focar na saúde pela saúde. Comida melhor, acesso à comida mais natural, próxima da onde é produzida, porque a comida fica mais fresca, com pouco processamento, causa redução de doenças, aumento da longevidade, aumento da disposição. Então, focar na saúde e na alimentação melhor é focar numa melhora da saúde da população. A gente tem um número hoje que as populações mais pobres que comem alimentos ultraprocessados, porque são mais baratos e, portanto, mais acessíveis, muitas vezes, e não demanda você comprar toda semana, né? O alface você precisa comprar toda semana. A salsicha, você compra e pode esquecer lá que não vai estragar nunca, né? Nem a bactéria quer. Nem a bactéria quer. Mas a gente tem a população pobre apresentando doenças crônicas 10 anos antes da população com mais acesso à comida natural. Então veja o custo da pressão em cima do poder público com gasto de saúde que a gente tem por não oferecer uma alimentação melhor. Então eu defendo que a gente tenha práticas, alimentos menos processados, porque isso é renda para a população do campo, para a população vulnerável nas cidades, a agricultura periurbana, né, que é aquela que está nas bordas da cidade, sirvam para a alimentação da cidade. Então, se a gente pudesse ter todas as compras públicas de um município focado nessa agricultura próxima, na agricultura orgânica, então a gente teria acesso nas escolas, isso é educação para as crianças, né? Se a gente cresce comendo macarrão com salsicha, a gente nunca vai saber comer brócolis. E é o que acontece. E é o que acontece, entendeu? Então, mas isso requer política pública para a agricultura familiar e a agricultura sustentável. Se a gente não fizer pesquisa, a Embrapa é fundamental aí, a gente precisa de pesquisa em menos agrotóxico, porque isso também afeta as doenças. Não quer dizer que a gente não reconheça a importância de usar defensivos agrícolas na lavoura, mas a gente tem que ter uma medida sobre isso, porque isso é saúde. Então, menos agrotóxicos, controles biológicos de praga, a gente tem pesquisa para isso. E a gente podia incentivar esse tipo de pesquisa, porque isso ajuda o custo também da produção ser mais barato e, portanto, a comida mais barata. Eu acho que isso é o que todo mundo quer quando tem 33 milhões de pessoas passando fome. Eu gostei muito desse número, porque é bem recente agora, foi até citado no último debate presidencial. Um jornalista falou em 120 milhões de pessoas que estavam passando fome no Brasil. Eu fui procurar um pouco esse número. E a pesquisa que foi usada, a pergunta faz tudo, ela dizia assim: você tem medo de passar fome?
O medo de passar fome todo mundo tem. Então, metade da população ali, a estimativa é que responderia assim. Eu acho que você perguntou aí de segurança alimentar. A gente tem, eu não quero entrar em assuntos muito técnicos, mas a gente tem aqui algumas classificações para fazer política pública. Isso também o censo está aí batendo a porta das pessoas. Isso é importante para a gente saber o que precisa para quem, né? Quando a gente fala de 33 milhões de pessoas passando fome, é que essas pessoas têm insegurança alimentar severa. O que é isso? Ela não tem acesso diário a 3 refeições. E ela está atualmente pulando refeições ou, na verdade, pulando refeições, deixando de comer. Essa pessoa não tem acesso. Aí temos a insegurança alimentar moderada, que é qual é a situação? Essa pessoa ela não está deixando de fazer as 3 refeições. Mas a qualidade dessa refeição está piorando em muito. Então, o que a gente brincou aqui da salsicha é isso. A pessoa não consegue tomar um café da manhã, e a gente não está falando aqui do café da manhã do hotel, né? O almoço, ela não consegue comer um pão com manteiga, um café, um suco no café da manhã, almoçar uma dieta balanceada com arroz, feijão, a mistura e uma salada, um legume, e não consegue fazer o jantar dessa forma. Numa dessas refeições ela está passando a comer lanche ou indo ela come a coxinha com a coca no boteco, ou um pão na chapa com um café ou a salsicha, e não está tendo acesso aos nutrientes que ela precisaria. Então, a gente tem 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave. Essas pessoas não estão tendo acesso à comida. Tem outro tanto de pessoas numa insegurança alimentar moderada. Elas não têm dinheiro e acesso a comida de qualidade, mas elas não estão deixando de comer. Elas estão comendo muito, como diria minha avó, mal e porcamente. Porque não estão acessando os nutrientes. Aqui já tem uma sobrecarga em cima, aliás, talvez a maior sobrecarga em cima do sistema de saúde. Ela está comendo mal, está causando doenças nela. E aí tem público depois. E aí tem umas pessoas que estão em situação de segurança alimentar. Elas podem até estar trocando o melhor molho de tomate pelo molho de tomate mais barato. Não quer dizer que elas não estão fazendo mudança nenhuma na refeição, mas quer dizer que elas, né, por conta do custo, mas quer dizer que ela tem acesso, ainda que ela tenha que fazer ajustes, mas ela tem acesso aos nutrientes. Então, por isso que dá essa discrepância nos números, que depende sempre de como a gente olha para o viés. Mas hoje a gente tem essa somatória, 120 milhões de pessoas são as pessoas somando as pessoas em insegurança severa com as pessoas em insegurança moderada. Qual que é o seu sonho político hoje? Eu quero chegar... Não estou falando de cargo, deputado, enfim. Mas assim, isso é o meu sonho, eu queria fazer isso. Esse é um projeto, essa é algo que eu quero construir. Você já tem isso formulado? Eu acho assim, eu tenho um sonho imediato e um imediato. O imediato, eu acho que a gente precisa olhar para São Paulo e fazer de São Paulo um estado que já é forte, já é rico e tem que ser liderança agora na pauta ambiental e na pauta do setor, principalmente assim, de emprego e renda. E acho que eu brinco que o meu modelo a gente pode transformar São Paulo em Portugal. Né? Um turismo, olhar para essa gastronomia, fazer de São Paulo um motor gastronômico. E eu não estou falando só da coisa chique, que São Paulo sempre teve, né? Os melhores restaurantes. Eu acho isso muito importante, isso é fundamental, mas a gente pode olhar para essa coisa do produtor, do pequeno produtor, e valorizar isso. Então, ter os melhores, a gente tem os queijos premiados, mas a gente pode ter isso acessível. E a gente ter... esse é meu sonho, vou dizer assim, imediato. É o que dá para fazer, realizar, né? Agora, o meu sonho político é que a gente pare de brigar. Gustavo, eu queria muito que... Eu sou uma pessoa do diálogo. Eu acredito na política feita pelos consensos. Eu não acredito na política da palavra de ordem do nós contra eles. Eu acredito que o Brasil é riquíssimo. E aí, olhando para São Paulo, assim,
A gente tem gente do mundo inteiro, a gente recebeu gente de todos os cantos, a gente tem uma cultura maravilhosa. Ontem, 7 de setembro, eu fiz esse post, né? 200 anos de independência para ser o quê? Né? A gente tem a gente abençoado por Deus, bonito por natureza, diria o Jorge Benjor, né? Uma cultura maravilhosa e o meu sonho é que a gente abraçasse todas as pessoas com as suas divergências, com as suas diferenças, mas que a gente se respeitasse, que não tivesse mais uma posição de que para eu existir eu preciso matar o outro, para eu estar certo. Você quer ser feliz ou quer estar certo, né? Todo mundo quer estar certo hoje em dia. Eu acho que queria que as pessoas quisessem ser felizes, e a gente pudesse sentar e conversar. E com as nossas divergências e falar, aqui eu discordo, aqui eu concordo, aqui então aqui é inegociável, aqui nessa linha a gente não está concordando em nada, então tudo bem, a gente deixa para depois, vamos, né, sem que isso virasse uma briga, sem que isso virasse uma ameaça, sem que as pessoas tivessem medo de sair na rua, sem que as pessoas tivessem esse apontamento e essa acusação, e isso vem vindo, recrudescendo. E eu gostaria muito que a gente voltasse a dialogar. Mariana, eu quero te agradecer por esse bate-papo. Espero que nós tenhamos outros. Volte aqui eleita. Vem aqui para a gente comemorar a sua eleição e falar dos projetos futuros do mandato aí de 4 anos, seu primeiro mandato. E caso você queira, dar o seu recado final para o nosso telespectador, fale o que você quiser, a câmera é toda sua. Obrigada. Eu estou muito feliz aqui com a rede americana. A gente tem uma construção aqui bastante bacana e legal e que tem crescido. A Audrey, que é a nossa porta-voz, tem feito um trabalho incrível aqui, por isso que eu tenho vindo tanto para a Americana e estou fazendo daqui também um pouco a minha base de trabalho. E eu acho muito importante que a gente tenha esse estado mais respeitoso conosco mesmo, com São Paulo. Então eu queria só me colocar à disposição de Americana, porque eu acho que ser político é servir, não sou eu que quero fazer, né, da minha cabeça, eu quero escutar, eu quero estar junto, eu quero servir a população, e se vocês me deem uma chance, vota 18018 lá no dia 2 de outubro para eu ser sua deputada estadual. Obrigado mais uma vez. E obrigado a você que nos assiste. Sou Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política, você assiste aqui no canal 14, uma parceria com o Portal Carioba. Até amanhã.